Olá, bem-vindos ao documentário Os Segredos da Natureza. Hoje vamos mergulhar em um mundo fascinante e quase invisível aos nossos olhos, os das formigas durante o inverno. Enquanto muitas criaturas buscam abrigo e silêncio nos dias de frios, essas pequenas arquitetas da natureza revelam estratégias surpreendentes para garantir a sobrevivência de toda a colônia. Prepare-se para descobrir como a vida continua pulsando, mesmo sob o manto gelado da estação. Prepare-se para explorar agora um dos maiores enigmas do nosso planeta. Imagine uma organização tão eficiente que, mesmo sendo composta por milhares de indivíduos, consegue tomar decisões mais rápidas e precisas do que qualquer ser humano. Essa é a maravilha da inteligência coletiva das formigas. Cada formiga, por mais simples que pareça ser sua função, contribui para um sistema altamente coordenado e funcional, onde o todo é mais inteligente do que as partes isoladas. A inteligência coletiva nas formigas não é uma questão de raciocínio individual, mas de comunicação e troca de informações. As formigas se comunicam principalmente por meio de feromônios, substâncias químicas que deixam rastros no ambiente e permitem que todas na colônia saibam o que está acontecendo. Quando uma formiga encontra comida, por exemplo, ela libera feromônios que guiarão outras formigas até o local. E essa coordenação vai muito além da simples busca por alimento. Estudos científicos revelam que elas também são capazes de tomar decisões complexas, como escolher rotas mais eficientes ou até mesmo dividir tarefas de maneira otimizada, sem que nenhuma formiga precise dar ordens. É impressionante ver como formigas legionárias, por exemplo, conseguem destruir grandes áreas de vegetação em uma incrível demonstração de poder coletivo. Elas não possuem líderes ou hierarquias rígidas. Seu comportamento surge da interação entre as muitas formigas que formam a colônia. Elas agem como um superorganismo, com uma mente coletiva que toma decisões inteligentes sem a necessidade de centralização. Essa dinâmica de trabalho em equipe, onde o interesse do grupo sempre prevalece sobre o indivíduo, nos ensina uma lição poderosa sobre como a colaboração pode transformar qualquer desafio em uma oportunidade de sucesso. Quando o inverno chega, as formigas não têm tempo a perder. Elas sabem que a sobrevivência depende de uma adaptação rápida e eficaz aos novos desafios que surgem. E é justamente o instinto de sobrevivência que orienta todas as suas ações, tornando-as incrivelmente resilientes. O comportamento das formigas é movido por um conjunto de instintos que foram desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de milhões de anos de evolução. A comunicação entre elas é uma das chaves para essa estratégia de sobrevivência. Através dos feromônios, cada formiga transmite informações sobre o que está acontecendo no ambiente ao seu redor, criando uma rede de alerta constante.
Isso significa que, mesmo diante de mudanças imprevistas nas condições climáticas ou da aproximação de predadores, as formigas conseguem reagir quase instantaneamente, ajustando suas estratégias de defesa, coleta de alimentos e manutenção do ninho. Além disso, o comportamento coletivo das formigas não é apenas uma questão de sobrevivência, mas de garantir o futuro da colônia. Enquanto o inverno se aproxima, a colônia se prepara para os meses mais difíceis. As formigas operárias, movidas por seu instinto, começam a coletar o máximo de alimentos possível, criando estoques que garantirão a sobrevivência durante o período de escassez. Nesse momento, o papel das formigas é claro: trabalhar incansavelmente, sem descanso, para que o ninho continue a prosperar, mesmo que tudo ao seu redor congele. Assim que os primeiros sinais da mudança de estação aparecem, as formigas entram em ação. O instinto coletivo as alerta para a chegada de tempos difíceis, e cada membro da colônia sabe que o relógio está correndo. As formigas operárias imediatamente intensificam sua busca por recursos, enquanto outras começam a reforçar o ninho. Cada segundo conta, pois qualquer atraso pode significar a diferença entre a sobrevivência e o colapso da colônia. A busca por alimentos torna-se uma prioridade máxima. As operárias partem em missões coordenadas, explorando todas as fontes de nutrição possíveis. Plantas, sementes e até restos de outros insetos são coletados com extrema eficiência. Mas não basta apenas encontrar o alimento, é necessário transportá-lo de volta ao ninho e armazená-lo de forma segura, o que exige organização e trabalho árduo. Enquanto isso, outras formigas se dedicam à preparação do próprio ninho, ajustando sua estrutura para suportar o frio extremo. A entrada do formigueiro pode ser reforçada com terra ou pequenos pedaços de vegetação, criando uma barreira natural contra o vento gelado e possíveis predadores. No interior, camadas de proteção são feitas para garantir que a temperatura permaneça estável e confortável para toda a colônia. Essas primeiras medidas são uma verdadeira corrida contra o tempo e mostram o comprometimento das formigas em garantir que nada seja deixado ao acaso. O tempo está correndo, e se preparar para o inverno não é apenas uma questão de coletar alimentos. É preciso saber como armazená-los de maneira eficiente e segura. As formigas transformam o interior de seus ninhos em verdadeiros depósitos organizados, onde cada item coletado tem um lugar específico. Essa organização é essencial para evitar desperdícios e maximizar os recursos durante os meses de escassez. O processo de coleta e armazenamento é feito com uma precisão quase cirúrgica. As formigas operárias transportam alimentos variados, como sementes, pedaços de frutas e pequenos insetos, garantindo uma dieta equilibrada para toda a colônia. Assim que chegam ao ninho, esses alimentos são cuidadosamente distribuídos em compartimentos que minimizam o risco de contaminação ou mofo. Para isso,
Elas utilizam técnicas impressionantes, como a ventilação do armazém e a remoção de resíduos que possam atrair fungos ou bactérias. Mas o armazém das formigas não é apenas funcional. Ele também reflete a capacidade de planejamento coletivo. Por exemplo, em algumas espécies, as operárias dividem os alimentos em categorias, separando itens que serão consumidos rapidamente daqueles que podem durar por mais tempo. Esse cuidado ajuda a garantir que a colônia tenha acesso contínuo aos recursos, mesmo nos períodos mais críticos do inverno. O armazenamento eficiente depende da proteção do estoque. As formigas reforçam as barreiras internas do ninho, mantendo predadores e outros invasores longe dos suprimentos. Essa vigilância constante, combinada com um sistema de organização impecável, faz com que o armazém se torne uma fortaleza vital para a sobrevivência da colônia. Enquanto o inverno se aproxima, o ninho das formigas torna-se muito mais do que um simples abrigo. Ele é um exemplo impressionante de engenharia natural. Escavado com precisão e adaptado às necessidades da colônia, o formigueiro subterrâneo é projetado para suportar as condições extremas do frio. A profundidade do ninho é um fator crucial. À medida que as temperaturas externas caem, o calor natural do subsolo se torna uma barreira contra o congelamento. Algumas espécies de formigas cavam túneis que chegam a vários metros abaixo da superfície, onde a temperatura é mais estável e segura. Essas câmaras profundas não são apenas refúgios para a colônia, elas também funcionam como locais de armazenamento de alimentos e áreas para proteger a rainha e os ovos, que são vitais para a continuidade da colônia. Outro aspecto fascinante é a ventilação. As formigas criam sistemas naturais de circulação de ar, garantindo que o interior do ninho permaneça arejado e que a umidade não se acumule. Isso é essencial para evitar problemas como o crescimento de fungos ou a deterioração dos alimentos armazenados. É como se cada detalhe fosse pensado para garantir a sobrevivência em um ambiente hostil. As entradas do ninho são estrategicamente protegidas. Durante o inverno, muitas espécies selam parcialmente ou totalmente as aberturas com terra ou outros materiais encontrados no ambiente. Isso impede que o frio penetrante e possíveis predadores invadam o interior do formigueiro. Mesmo sob camadas de neve, o ninho permanece um refúgio seguro, mostrando a eficácia dessa barreira natural. A engenharia do ninho é mais do que uma adaptação ao ambiente. Ela é um reflexo da incrível capacidade das formigas de antecipar desafios e encontrar soluções práticas. Dentro de uma colônia de formigas, não há espaço para o acaso. Cada membro desempenha um papel essencial para garantir que a comunidade funcione como uma máquina perfeitamente ajustada. Quando o inverno se aproxima, essa divisão de tarefas torna-se ainda mais evidente, com cada grupo da colônia cumprindo funções específicas e vitais para a sobrevivência de todos. A rainha é o coração da colônia. Durante o inverno, ela permanece protegida nas áreas mais profundas e quentes do ninho, conservando energia para continuar a botar ovos quando a primavera retornar. Sua sobrevivência é prioridade máxima, já que sem ela a colônia inteira não teria futuro. As operárias, por outro lado, são a força de trabalho incansável. Elas têm diversas responsabilidades, desde a coleta e armazenamento de alimentos até a manutenção e reforço do ninho. Algumas operárias cuidam diretamente da rainha e dos ovos, garantindo que a próxima geração de formigas esteja segura e pronta para surgir quando o inverno passar.
Outras monitoram o estoque de alimentos e trabalham para evitar desperdícios, enquanto um grupo menor permanece próximo às entradas do formigueiro para protegê-las contra invasores. Os soldados, em espécies que possuem essa classe, desempenham um papel de defesa ativa. Mesmo durante o inverno, eles estão preparados para repelir qualquer ameaça externa, como predadores ou colônias rivais. Sua presença intimidadora é um lembrete constante de que a segurança da colônia é inegociável. Esse sistema de divisão de tarefas não é imposto por hierarquias rígidas, mas emerge da coordenação natural entre os membros da colônia. Cada formiga, seguindo instintos específicos, sabe exatamente o que fazer, e juntas elas criam um ambiente onde todos dependem uns dos outros. Essa sinergia é o que mantém a colônia viva, mesmo sob condições adversas. Ao observar a colaboração perfeita das formigas, fica claro que a força da colônia está na união de seus membros. Cada função, por menor que pareça, tem um impacto direto na sobrevivência coletiva. É uma lição poderosa de como o trabalho em equipe e a dedicação a um propósito maior podem superar até os desafios mais difíceis. E então, quando o inverno finalmente chega, a colônia de formigas entra em um estado de dormência estratégica. Esse período de baixa atividade é fundamental para economizar energia e preservar recursos acumulados durante as estações mais quentes. Dentro do formigueiro, tudo desacelera, mas nunca para completamente. A dormência não significa que as formigas estejam hibernando como fazem outros animais. Em vez disso, elas reduzem drasticamente seus movimentos e limitam suas atividades ao essencial. A temperatura controlada dentro do ninho ajuda a manter o metabolismo das formigas em um nível mínimo, garantindo que cada gota de energia seja usada de forma eficiente. Durante esses meses de frio extremo, as operárias permanecem agrupadas em áreas específicas do ninho, formando aglomerados que ajudam a conservar calor. Essa proximidade física não só mantém a colônia aquecida, mas também reduz a necessidade de movimentação, o que contribui para a economia de energia. Enquanto isso, a rainha permanece em uma zona ainda mais protegida, conservando suas forças. A produção de ovos é interrompida temporariamente, já que a prioridade durante o inverno é a sobrevivência da colônia existente. Os alimentos cuidadosamente armazenados são consumidos de forma moderada, com cada operária retirando apenas o necessário para sustentar o metabolismo lento. Esse estado de dormência é um exemplo extraordinário de como as formigas adaptam seu comportamento às condições mais adversas. É um momento de paciência e resiliência, onde toda a energia está focada em esperar o retorno das condições favoráveis. E, quando a primavera finalmente chega, elas estão prontas para despertar e recomeçar o ciclo de vida com força total.
mesmo na aparente calmaria do inverno, o perigo nunca desaparece completamente. Para as formigas, os meses frios trazem uma nova gama de desafios, incluindo a ameaça de predadores que estão em busca de uma fonte fácil de alimento. A vulnerabilidade das colônias durante esse período torna a proteção do ninho uma prioridade máxima. Alguns dos maiores inimigos das formigas no inverno incluem aranhas, outros insetos e até pequenos mamíferos, como musaranhos, que escavam o solo em busca de ninhos. Esses predadores sabem que as formigas armazenam alimentos, tornando seus formigueiros alvos altamente atrativos. Além disso, as formigas em estado de dormência ou com atividade reduzida oferecem menos resistência, o que aumenta o risco de invasões. Para lidar com essas ameaças, as formigas adotam uma série de estratégias defensivas. Uma das táticas mais comuns é selar as entradas do ninho com terra ou outros materiais, criando uma barreira quase impenetrável para os predadores. Essa fortaleza natural protege não apenas a colônia, mas também os preciosos estoques de alimentos que são vitais para a sobrevivência. Algumas espécies de formigas mantêm sentinelas próximas às entradas do formigueiro, mesmo durante o inverno. Essas guardiãs permanecem em alerta, prontas para mobilizar a colônia em caso de invasão. Apesar da inatividade relativa do resto do grupo, uma resposta rápida pode ser a diferença entre a vida e a morte da colônia. Além disso, o design do próprio ninho ajuda na defesa. Túneis estreitos e câmaras profundas dificultam o acesso de predadores, enquanto a capacidade das formigas de reagir coletivamente, mesmo em estado de dormência, garante uma resistência surpreendente. Depois de meses de frio e escassez, a chegada da primavera é um alívio para as formigas. Com o aumento gradual da temperatura e o retorno das fontes de alimento, a colônia desperta lentamente de sua dormência. Esse momento marca o início de um novo ciclo de vida, cheio de renovação e oportunidades. As primeiras atividades da colônia incluem a inspeção do ninho e a avaliação dos recursos restantes. As operárias rapidamente começam a reparar eventuais danos causados pelo inverno, reforçando as estruturas do formigueiro e desobstruindo as entradas que haviam sido seladas. O foco é garantir que o lar esteja em perfeitas condições para o crescimento da colônia nos meses seguintes. Simultaneamente, a rainha retoma sua função vital, a postura de ovos. Com um ambiente mais favorável e a abundância de alimento no horizonte, ela pode se dedicar totalmente à reprodução, dando início a uma nova geração de formigas. Esse momento é crucial, pois os novos membros da colônia serão responsáveis por expandir e fortalecer o grupo para enfrentar os desafios futuros. A busca por alimentos também recomeça com intensidade. As formigas operárias exploram os arredores do ninho, traçando rotas eficientes e formando redes de comunicação que otimizam a coleta de recursos. O trabalho em equipe é, mais uma vez, a força motriz por trás do sucesso da colônia. Mas o retorno da primavera não é apenas um momento de reconstrução. É também uma celebração da resiliência. Cada formiga desempenhou seu papel durante o inverno, e agora, juntas, elas se preparam para uma nova fase de expansão e prosperidade. O recomeço da colônia é um testemunho do poder da organização, da preparação e do trabalho coletivo. As formigas nos ensinam que, mesmo depois dos períodos mais difíceis, é possível renascer com força renovada, prontos para enfrentar o que vier pela frente.
O que podemos aprender com elas? Primeiro, a importância de estar preparado. As formigas nunca esperam que o inverno chegue para começar a agir. Elas antecipam as dificuldades e trabalham de forma incansável para garantir a sobrevivência da colônia. Em nossas vidas, isso nos lembra da necessidade de planejar, economizar recursos e estar prontos para tempos incertos. As formigas são um exemplo claro de como o trabalho coletivo supera qualquer barreira. Cada membro da colônia tem uma função essencial e ninguém trabalha sozinho. Essa cooperação é o que sustenta a colônia nos momentos mais difíceis, mostrando que juntos somos mais fortes. Mesmo quando enfrentam condições extremas, elas não desistem. Em vez disso, economizam energia, protegem o que têm de mais importante e aguardam o momento certo para recomeçar. As formigas nos ensinam que, mesmo diante do frio e das dificuldades, a união e a organização são fundamentais para vencer os desafios. Que essa lição inspire também a nossa vida. Se você deseja saber mais sobre esses e outros segredos do mundo animal, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e continue essa jornada de descobertas. Até o próximo, Os Segredos da Natureza, aqui na Rede Brasil TV.